E o tema que me cabe hoje, vou iniciar aqui o compartilhamento de tela, é um tema que eu pessoalmente venho estudando desde o começo da pandemia, desde março do ano passado, março de 2020, e eu vou trazer um enfoque muito baseado na questão das sociedades médicas brasileiras. E vou explicar por quê. Esse tema tratamento precoce versus medicina baseada em evidência tem uma importância tão grande para as sociedades médicas, porque foram elas que enfrentaram, infelizmente, uma grande onda de negacionismo que veio de diversas partes, muitas vezes até mesmo de colegas médicos. Então, nós acabamos até que por força da necessidade dentro da Sociedade Brasileira de Infectologia e dentro da Associação Médica Brasileira e de outras sociedades irmãs, que eu vou citar durante a apresentação, nós tivemos que criar um corpo de colegas que fizeram vários documentos e publicamos trabalhos a respeito do tema, né? Mas, então, só contextualizando a visão que nós vamos dar nesse tema específico, que é a Covid-19, o tratamento precoce versus o que temos de medicina baseada em evidência, dentro dessa 13ª live do MedTrop, hoje, dia 19 de agosto de 2021. O Davi já me apresentou, eu sou chefe do Departamento de Infectologia aqui da Unesp, mas eu acho importante dizer para vocês que eu sou um médico infectologista na linha de frente. Estamos aí com todo o corpo clínico da nossa universidade, assim como muitos de vocês, na linha de frente no enfrentamento da pandemia, quer seja coordenando ambulatórios de Covid-19, então pacientes com Covid leve, quer seja com pacientes com Covid em enfermaria, Covid moderada, grave, e também com pacientes na unidade de terapia intensiva, Covid crítica. Então, nós temos também essa experiência, como vocês têm, de lidar com o problema, realmente pôr a mão na massa, além de, como o Davi citou, eu ser consultor especial de Covid-19, tanto da Sociedade Brasileira de Infectologia quanto da Associação Médica Brasileira, e mais recentemente, nós temos colaborado dentro do Ministério da Saúde, num grupo formado junto com a Conitec, estabelecendo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da Covid leve. Então, eu vou trazer o que a gente tem aqui de medicina baseada em evidência no tratamento da Covid leve e o que tem isso a ver com o tratamento precoce. Para essa apresentação específica, no tema que nós estamos falando, eu não tenho potenciais conflitos de interesse. Então, nesses próximos 25 minutos, vamos debater um pouquinho a respeito do conceito, definições e reflexões do que é o tratamento precoce e a medicina baseada em evidência, falar um pouquinho das fases e das classificações das formas clínicas da Covid-19, como se dá o manejo terapêutico da Covid leve, falar especificamente sobre a eficácia das medicações que são postuladas como candidatas a tratamento da Covid leve. E a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês, na verdade, é uma pergunta, né? Será que algum médico, em sã consciência, seria contrário a oferecer um tratamento realmente efetivo, que tivesse comprovação científica realmente inequívoca, de forma imediata, para uma infecção aguda que tenha alto índice de morbimortalidade? Será que algum de nós, por exemplo, no caso de uma antibiótico terapia para meningite aguda, nós seríamos contrários se as evidências científicas apontassem benefício em termos de evitar os desfechos que alguma doença com alto índice de morbimortalidade tenha? Acho que não, né? Ninguém seria insano a ponto de ser contrário se tivéssemos a evidência necessária. Na verdade, no Brasil, o que se criou com esse termo tratamento precoce foi um termo falacioso, né? Eu costumo fazer uma comparação com a jabuticaba. A gente só tem isso de forma implementada, de forma até mesmo, como vocês vão ver, em termos de política pública pelo Ministério da Saúde, somente no Brasil. Então, infelizmente, através de narrativas endossadas por muitas lives, vídeos no YouTube, artigos em pré-print que nunca foram publicados, ou mesmo papers que chegaram a ser publicados, mas que têm graves problemas metodológicos
e alguns deles, inclusive, retratados, que aconteceu essa semana, agora de domingo para segunda-feira, é porque nós chegamos nessa situação, né? E veja que é paradoxal e triste, né? Esse tipo de manifestação, não queremos a vacina, nós temos a cloroquina, tratamento precoce já, tudo porque isso foi, na verdade, uma narrativa criada. Começou realmente lá em abril, maio do ano passado e foi criando força por uma série de motivos. Alguns deles eu vou citar aqui, outros vocês imaginam quais são. Na verdade, como sociedade médica, eu falo aqui pela Sociedade Brasileira de Infectologia, mas tenho certeza que também falo pelos colegas da da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, todos nós somos a favor de um tratamento para a COVID, ou inclusive um tratamento precoce, desde que esse tratamento tenha comprovação científica de benefício de eficácia com desfechos clínicos. Então, nós temos que ter estudos bem feitos que mostrem, por exemplo, redução do tempo de doença, redução da hospitalização, redução da mortalidade, em estudos com metodologia adequada, principalmente ensaios clínicos randomizados, duplo cego, adequadamente aleatorizados e publicados em revista que tenha revisão por pares e comprometido essas revistas também com boas práticas na pesquisa clínica. Isso é, na verdade, um trecho que eu tirei de uma resposta, vou colocar o contexto mais para frente para vocês, uma resposta oficial que nós tivemos na Sociedade Brasileira de Infectologia que fazer para o Ministério Público, que nos questionou por que a gente era contra o tratamento precoce, entre aspas. Nós não somos contra. Todos nós, médicos que fazemos medicina baseada em evidência, queremos um tratamento precoce. O que a gente não quer é que seja publicizado tratamentos que realmente não tenham um embasamento científico. Esse mesmo racional, o nosso grupo, composto por muitos da SBI, também muitos colegas de outras sociedades, nós publicamos na The American Journal of Medicine um comentário justamente sobre isso, num artigo que falava sobre as possibilidades farmacológicas do tratamento da COVID, dando a entender que ele funcionaria. Isso foi uma letter, né, em cima desse artigo, foi publicada, falando que nenhuma entidade no mundo, entidade científica séria, recomenda esse tipo de tratamento sem evidência científica e que nós somos favoráveis a qualquer tratamento precoce, desde que ele seja feito com metodologia adequada, esses resultados mostrem benefício e tudo isso que a gente discutiu. Parece chover muito no molhado, mas é importante essa repetição para que fique claro qual é a nossa postura frente a uma pandemia. E, na verdade, nossa postura deve ser sempre, né, como conduta médica, pautada na ciência. Essa é um exemplo, né, da pirâmide da medicina baseada em evidência, que tem, obviamente, suas críticas, existem, obviamente, limitações dessa visão, mas, em geral, nós devemos levar em consideração, sempre como maior nível de evidência, os ensaios clínicos randomizados, controlados, placebo feitos. E, principalmente, as revisões e meta-análises desses ensaios clínicos randomizados. Não devemos levar como evidência científica, que muitas vezes acontece na Covid-19, nessa pandemia, inclusive em nível de discussão científica, opiniões no WhatsApp, vídeos de YouTube, pessoal do Instagram. Obviamente, isso são apenas manifestações pontuais, mas que, infelizmente, muitos colegas médicos levam para frente até mesmo como verdade científica, para evitar esse tipo de desfecho, né? Essa, infelizmente, é uma live que foi feita por um médico, eu tirei aqui o nome, descontextualizei, mas veja o título da live que o cidadão fez. A ditadura da medicina baseada em evidência em tempos de Covid-19. Como se a medicina baseada em evidência fosse algo danoso, fosse algo demoníaco. E por falar em demônio, a gente discute muito a medicina baseada em evidência para evitar justamente isso, né? Nós que somos professores, cientistas, médicos que agimos conforme as evidências, cair no inferno em que nós vamos ter que aprender a medicina baseada em pessoas que assistem vídeos no YouTube, que têm informação formada em mídia social. E tudo isso
contando aquela narrativa que eu falei para vocês, né, de lives, de mídia social, na verdade teve um reflexo muito, diria, triste, marcante na história da medicina brasileira. Esse é um documento oficial publicado pelo Ministério da Saúde em maio de 2020, orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19. Isso ainda está, em termos de PCDT, sem nenhum outro documento substitutivo, ou seja, ainda está em validade. E está bem claro aqui o uso de cloroquina, azitromicina, hidroxicloroquina com azitromicina e outros tratamentos sem reconhecimento científico, que eu vou mais para frente falar o que nós temos de medicina baseada em evidência. Frente a esse documento, nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia e muitas outras sociedades, prontamente nos colocamos contra, pois não havia qualquer tipo de evidência científica para isso, quer seja com hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida e muitas outras medicações que eu vou detalhar, e por conta dessa nossa posição, nós tivemos, como eu falei para vocês, que responder ao Ministério Público que questionou por que nós éramos contra esse tipo de protocolo ministerial, e nós respondemos aquilo que eu já contei para vocês, um documento denso, com mais de 40 páginas, e tudo isso levou a um trabalho de revisão da literatura que culminou numa publicação que mais para frente também eu vou mostrar para vocês. Esse documento do Ministério da Saúde e tantas outras iniciativas em lives, em mídia social, chegou nesse reflexo triste que a gente pode ver nesse slide. A pesquisa do Datafolha, 1 em cada 4 brasileiros diz ter usado remédio para tratamento precoce, o famoso kit COVID, contra a infecção pelo SARS-CoV-2. 12% comprou por conta própria, outros 11% comprou com receita médica, uma pesquisa feita agora em maio, né? Isso, infelizmente, num país em que nós temos um número de óbitos excessivamente alto. Nós somos o país segundo no ranking absoluto de número de óbitos, só que já está um pouco maior hoje, cerca de 578, quase 580 mil óbitos, se aproximando dos Estados Unidos, que tem a população muito maior em relação ao número absoluto de óbitos, né? E essa verdadeira oferta, essa verdadeira venda de medicações sem eficácia, que tem ivermectina, nitazoxanida, propaganda de medicações feitas não só na esfera comercial, mas também na esfera política, de medicações sem evidência científica. Entrando mais na questão da Covid-19, das formas clínicas, o tratamento na fase inicial seria para esse tipo de paciente. Então, a Covid-19 ela tem uma classificação em 85% dos pacientes vão ter sintomas muito parecidos com um resfriado comum, com uma síndrome gripal. Cerca de 85% até 90% dos pacientes, a depender da casuística que é analisada, e a maioria deles, cerca de 90%, vai ficar somente nesse tipo de manifestação clínica, que obviamente dá para você conduzir de forma ambulatorial, ainda que não haja nenhuma medicação com eficácia comprovada. Esses pacientes devem sim ser manejados do ponto de vista sintomático, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Infelizmente, cerca de 10 a 15% podem evoluir para as formas mais avançadas, principalmente a pneumonia moderada, fase 2A, pneumonia grave viral, fase 2B, que é geralmente conduzida em enfermaria, e a COVID crítica, que leva uma tempestade de citocina, uma fase de hiperinflamação, que tem que ser avaliada em UTI. Mas tudo isso, obviamente, são fases que, se você tiver um diagnóstico assertivo, se você tiver um pronto atendimento ao paciente com sintomas de síndrome gripal, fizer a testagem, estiver acompanhando, você consegue delimitar o momento pelo qual ele pode ou não evoluir para suas formas mais avançadas, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Outra forma de ver essa classificação é em termos de fisiopatologia. Então, na fase 1, na COVID leve, há principalmente uma agressão pela infecção viral direta. Então, tem a infecção do trato respiratório alto, a replicação em mucosa de orofaringe, mucosa nasal, o indivíduo tem toda aquela sintomatologia como se fosse um resfriado, uma síndrome gripal, e com o passar do tempo, isso pode evoluir para uma pneumonia viral. Literalmente, esse vírus pode
fazer um ciclo, uma pneumonia viral. Não que a fase de Covid leve não tenha, alguns pacientes com Covid leve têm algum comprometimento, se você fizer toma em todos eles, de 10%, 15%, mas que não leva à hipóxia. O problema é quando esse comprometimento pulmonar acaba levando a um grau de hipóxia, um pouco por conta da presença do vírus, mas muito por conta da próxima fase que vai acontecer, que é a própria inflamação causada pela resposta imunológica exacerbada, muito mal modulada, cheia de interleucina ruim, interleucina 6, interleucina 10, TGF-beta, fator de necrose tumoral, e é nessa fase que acontece o agravamento e a hipóxia dos pacientes. Então, obviamente, todos nós gostaríamos que tivesse uma droga efetiva que conseguisse impedir a replicação viral logo nos primeiros dias. A exemplo que nós temos na influenza, o enzotamivir, o zanamivir, que consegue, então, impedir a replicação viral e diminuir a chance do indivíduo evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. Mas o que nós temos de evidência científica também, em termos de tratamento, também está sumarizado nesse slide, para a Covid leve, é a monitorização da hipóxia. Então, existe como ser feito isso de forma assertiva. Obviamente, o uso de medicações sintomáticas, tratamento da febre, tratamento de mialgia, de sintomas influenza-like, alguma coisa em relação a anticorpos monoclonais, mas a gente sabe que os anticorpos monoclonais eles são realmente efetivos, mas são extremamente caros e não estão disponíveis na prática clínica, né? Mas várias combinações de anticorpos monoclonais conseguem sim evitar, quando feitos nos primeiros dias, esse tipo de progressão. Ainda que caiba a discussão sobre se eles vão funcionar nas variantes ou não, são medicações que têm evidência científica, mas que não há possibilidade de uso em larga escala, talvez para grupos populacionais de alto risco, mas hoje em dia, num ambiente que nós estamos de uma vacinação em massa, a gente sempre fica perguntando, de variante, fica sempre perguntando se realmente eles vão ser efetivos. Então, esse seria o manejo da Covid leve, né? Não vou falar das outras fases da Covid, que não é o tópico, monitorização e sintomáticos. Então, o que a gente deve fazer? Vigilância da hipóxia, através de um controle clínico estrito, ou, se possível, o mundo ideal, o oxímetro digital. Tanto por telemedicina, hoje em dia a telemedicina consegue levar esses pacientes muito bem, por videochamada, por controle pelo WhatsApp, ou por visita domiciliar, a depender do caso, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande, tem muitas disparidades econômicas, não é todo paciente que pode comprar um oxímetro, não é todo município que consegue ceder um oxímetro, mas isso seria o mais ideal em termos de monitoramento do paciente. Ou seja, o ideal é que esse paciente receba um atendimento médico imediato, principalmente para a realização da testagem, da confirmação, e que ele seja monitorado, ou presencialmente ou por telemedicina, para justamente checar se ele não vai evoluir para as formas mais avançadas. O tratamento sintomático envolve desde analgésico, dipirona, paracetamol, antipirético, anti-inflamatório não esteroide, se o indivíduo, por exemplo, tem cefaleia muito importante, descongestionante nasal, xaropes expectorantes, aquilo que eu falei dos anticorpos monoclonais, infelizmente, muito restritos por conta do custo, por conta até mesmo da dúvida sobre a eficácia nas variantes. Esse é um exemplo de uma paciente com Covid leve, uma paciente que, aliás, é co-infectada com HIV na época. Ela é uma paciente minha com HIV que acabou se contaminando com Covid. Veja aqui o controle, isso aqui é a telemedicina. Ela fazia os controles, me mandava todo dia a saturação, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, se teve febre ou não. Então, tudo isso é passível hoje em dia a gente fazer, inclusive à distância, né, o que facilita muito. O paciente evolui muito bem, assim como 85 a 90% dos pacientes. Então, não é como alguns charlatões, alguns picaretas gostam de falar, dá dipirona e mandar para casa. É dar dipirona sim, dá paracetamol sim, quando o indivíduo tem sintomas que podem ser tratados com sintomáticos, mas monitorar esse paciente para justamente flagrar se ele não vai entrar nos critérios de hospitalização. Quais são os critérios de hospitalização da COVID? Quando o indivíduo começa a fazer algum tipo de síndrome respiratória aguda, algum grau de hipóxia. Essa hipóxia, ela geralmente está presente em pacientes que começam a ter uma saturação menor que 94 em ar ambiente, levando em consideração, obviamente, um paciente que não tenha uma hipóxia crônica, né, que não seja um paciente com
DPLC, não tenha nenhum tipo de distúrbio de troca anterior crônico. Então, por isso que o oxímetro funciona também, principalmente como marcador para internação hospitalar, para hospitalização, ou seja, para a necessidade de oxigênio suplementar, a relação de troca, que é feita na gasometria, pressão arterial de O2 sobre a fração inspirada de O2, aqui no ar ambiente 21. Então, se essa relação tiver menor que 300, o indivíduo está aqui na COVID moderada, uma pneumonia moderada, COVID 2A, e você interna esse paciente com baixo fluxo de oxigênio, faz o corticoide, faz lá a dexametasona, que é uma das medicações que tem evidência científica na COVID hospitalar, faz anticoagulação profilática nesse paciente e avalia a necessidade ou não de antibiótico. Na COVID grave, essa relação de troca está bem deteriorada, já menor que 235. É necessário, além de tudo que eu discuti, uma ventilação até não invasiva, mas de alto fluxo. Na COVID crítica, é quando eu tenho uma hipóxia muito marcante, com menor que 150 de troca. Esse paciente, salvo outras medidas, vai provavelmente precisar de ventilação mecânica, de intubação orotraqueal, de UTI. Um dos critérios de hospitalização, mesmo que a relação de troca não esteja tão ruim, é quando você já verifica um comprometimento de vidro fosco na tomografia maior que 50, mesmo que a relação de troca esteja um pouco mais alta que 300, se você tiver um comprometimento muito grande, provavelmente esse paciente vai piorar nos próximos dias, sempre lembrar das comorbidades, né? O indivíduo que tem diabetes descontrolado, hipertensão descontrolada, como agravante de gravidade, porque a gente sabe que a imunossenescência, quanto mais velho o indivíduo é, mais risco ele tem de óbito. Acima de 80 anos é pior que 70, que é pior que 60, que é pior que 50. Sexo feminino é um fator relativamente protetor. E aí as comorbidades que a gente já discutiu. Doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca ICC, insuficiência cardíaca crônica, paciente que já infartou, doença renal crônica, diabetes, hipertensão, obesidade de forma isolada mesmo em pacientes mais jovens, distúrbios neurológicos como demência, Alzheimer, neoplasias em geral e cirrose compensada ou cirrose descompensada. São todos esses fatores de risco para maior gravidade. Gestante, a gente pode colocar aqui também um dado mais recente. Mas falando da COVID leve, a gente já disse o que fazer, mas é importante dizer, por tudo que a gente discutiu, o que não fazer. Não fazer porque ou é ineficaz, a gente já tem comprovação de ineficácia, ou porque ainda não existe evidência de eficácia, existe ausência de dados que comprovem eficácia, ou porque essas opções podem ser muito tóxicas. Então, nesse quadro, sim, coloca a hidroxicloroquina, cloroquina, que já tem literatura suficiente para dizer que ela é ineficaz, com forte grau de evidência. Ivermectina, nitazoxanida e colchicina ainda não demonstraram eficácia, tem ausência de eficácia, ainda que haja pobreza em relação à magnitude desses estudos, desses ensaios clínicos randomizados. A gente vai ver depois na discussão de medicina baseada em evidência, poucos estudos realmente bem feitos existem sobre o tema, essas três drogas, e não há como tirar a conclusão de benefício, e obviamente a gente não vai fazer uso de medicações que não tenham comprovação de eficácia. Existe a questão específica de corticoide, anticoagulante, antibiótico, que eu vou discutir daqui a pouco, mas que não tem indicação nos pacientes com COVID leve, corticoide oral ou inalatório, inalação puff inalatório de corticoide, nem anticoagulante, nem antibiótico em paciente com COVID leve que você não precisa internar, que não tem necessidade de O2. A mesma coisa em relação à reposição de vitamina e muito menos, como já foi preconizado, ozônio retal. Então, esse é o paper que nós publicamos muito recentemente, hoje é dia 19 de agosto, foi no dia 4, na World Medical Journal, a revista da Associação Mundial Médica, a qual a Associação Médica Brasileira é vinculada, e foi publicado por um grupo de medicina baseada em evidência da AMB, que eu muito orgulhosamente faço parte, junto com colegas da Sociedade Brasileira de Pneumo, outros colegas da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, essas são as recomendações da Associação Médica Brasileira em relação ao manejo da COVID-19 em quadros leves. Então, nós fizemos, estou mostrando aqui já direto, né, depois vocês podem acessar o paper, está lá no website da World Medical Journal,
volume 2, agora de 2021, esse último, que saiu em 4 de agosto, a nossa questão clínica foi justamente essa, né? Em pacientes com diagnóstico de Covid-19, com Covid leve, que não necessitava de oxigênio, qual era o benefício da hidroxicloroquina, ivermectina, antibióticos, antivirais em geral, esteroide, anticoagulante, anticorpos monoclonais, plasma, nitazoxanida e colchicina. Tudo isso para entender se essas intervenções poderiam ou não ser benéficas, né? E o nosso método do estudo foi os critérios de elegibilidade, nos pacientes foram pacientes então com COVID confirmado. Vou falar só do tratamento, vamos falar da profilaxia, a gente estudou profilaxia também, mas falar só do tratamento. A intervenção, essas que eu já falei para vocês, comparação, tratamento standard of care ou tratamento com placebo, e os desfechos, nós utilizamos somente desfechos que realmente interessam para o clínico, né? Hospitalização, tanto em enfermaria quanto UTI, mortalidade e eventos adversos. Não nos interessa aqui analisar desfechos não clínicos, por exemplo, redução de carga viral, redução de sintomas automedidos, vamos falar de coisas realmente palpáveis para utilização no dia a dia. E nós usamos, então, para a metodologia, para análise desses dados, a escala GRADE, para avaliar, então, a eficácia dessas medicações. Então, começando pela hidroxicloroquina, nossa avaliação mostrou que não houve diferença quando nós analisamos todos os estudos que se encaixavam com qualidade para ser analisado, não houve diferença em relação à hospitalização, evento adverso, tanto leve quanto grave, e óbito, quando comparamos hidroxicloroquina versus o controle, quer seja o standard of care, né, o tratamento basal, o tratamento padrão, ou o placebo. A qualidade da evidência desses estudos variou desde estudos muito ruins até de estudos muito bons. Então, para a hidroxicloroquina, com um alto nível, com um nível alto de evidência, é possível dizer que ela é ineficaz em reduzir a hospitalização e reduzir óbito quando usado nos primeiros dias de tratamento. A ivermectina, o mesmo tipo de análise, a diferença é que, além de não haver redução de risco de hospitalização e mortalidade, a diferença é que, como eu já falei para vocês, a qualidade dos trabalhos é muito baixa. Então, por isso que nós dizemos que não existe ausência de evidência. São necessários estudos melhores para a gente concluir se a ivermectina é eficaz ou não, mas até o momento ela não é. E a gente sabe que, inclusive, a Universidade de Oxford está conduzindo um estudo muito bem feito, bem desenhado, justamente para responder essa questão. Em relação à nitazoxanida, a mesma coisa, não houve benefício em redução de mortalidade ou hospitalização no uso da nitazoxanida em pacientes com COVID leve, e também a mesma coisa com colchicina. Então, ivermectina, nitazoxanida e colchicina, trabalhos ainda com baixo nível de qualidade, sem conseguir dizer se existe benefício ou não, e quando não há benefício, a gente não recomenda o uso. E analisamos, como eu falei para vocês, outras estratégias. Aqui eu trouxe só um resumo para não ficar muito extenso, das recomendações finais, né? Então, falamos o que a gente já disse da hidroxicloroquina, da ivermectina, em relação aos antibióticos. Como já era de se esperar, mas a gente fez uma análise disso. Não houve benefício em relação ao uso de antibióticos na COVID leve, então não é recomendado. Antiviral, que nós analisamos, foi o lopinavir e ritonavir, e o remdesivir na COVID leve, são os dois antivirais que têm ensaio clínico randomizado, também não mostrou benefício na COVID leve. Esteroide, muito importante falar dos corticoides. Então, todos os trabalhos, os ensaios clínicos randomizados que usaram corticoide oral em paciente com COVID leve, não mostraram benefício em relação a reduzir o risco de progressão para as fases seguintes. Mesma coisa em relação a anticoagulantes. Os anticorpos monoclonais específicos têm benefício, mas tem a questão que a gente discutiu do preço e da viabilidade. O uso de plasma de convalescente, não mostrou benefício. Nitazoxanida eu já comentei, colchicina também eu já comentei, as duas não reduziram nem mortalidade, nem hospitalização.
junto com esse nosso guideline, né, na verdade, essa nossa revisão sistemática com meta-análise, vários outros instituições científicas e regulatórias no mundo inteiro não recomendam. É importante dizer isso. Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, Center for Disease Control de Atlanta, o FDA, que é o órgão regulatório de vigilância sanitária, Anvisa dos Estados Unidos, NIH, National Institute of Health americano, o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, NHS, a Sociedade Americana de Infectologia, Infectious Disease Society of America, a Agência Regulatória Europeia, e nós, né, da Sociedade Brasileira de Pneumo, de Infecto, a própria Anvisa já se manifestou contrário, e a Associação Médica Brasileira. Então, só para mostrar que, na verdade, nós não somos uma voz isolada, é ao contrário, né? Muitas vezes, essa publicização excessiva que se faz de medicações falaciosamente colocadas como tratamento precoce acabam fazendo muito mais barulho do que as verdadeiras instituições, quer seja governamentais, quer sejam regulatórias ou de sociedade, que orientam o tema. Então, como discussão final, o kit COVID, né, que na verdade é como eu chamo o que essas drogas que são prescritas sem evidência científica, motivos para não prescrever. Hidroxicloroquina, cloroquina, ineficácia comprovada. Ivermectina, nitazoxanida e colchicina, ausência de evidência de benefício. Aí tem muita gente que usa esse argumento, mas não faz mal. Faz mal sim, a gente tem vários casos de toxicidade, não por conta do uso da dose preconizada, vamos dizer assim, em bula, para as indicações de bula dessas medicações, principalmente por conta de sobredose que muitos pacientes fizeram por conta de uso até crônico, né? A gente vê paciente usando hidroxicloroquina e ivermectina por 6 meses, achando que está funcionando para alguma coisa. Um outro motivo é a falsa sensação de segurança. O paciente pode subestimar o segmento clínico, que é o essencial para a gente flagrar o momento em que ele vai precisar de hospitalização. Outro motivo é o custo. Essas medicações têm custo, sim. Existem diversas investigações em relação a benefícios indevidos de empresas que produzem essa medicação, sem qualquer evidência, como a gente já discutiu, de eficácia. Isso tudo porque, em tempos de pandemia, existe um terreno muito, mas muito fértil para pseudociência, para fake news, que é justamente o espaço que a Meditrop está vindo hoje para a gente quebrar, né? A gente tem que discutir isso, é essencial, ainda que pareça um assunto mais batido. E a Covid-19 nas formas leves tem principalmente o tratamento sintomático, a depender do espectro clínico do paciente, e importante, como eu já frisei algumas vezes, o segmento clínico desse paciente, principalmente, se for possível, com oximetria. O tratamento da Covid leve, até o dia de hoje, infelizmente, não existe nenhuma medicação com comprovação de eficácia. Em algumas opções já foi demonstrado a ineficácia. Um outro ponto muito importante que às vezes é usado é a autonomia médica. A autonomia médica não justifica a prescrição de medicações que a gente sabe que é ineficaz ou mesmo tem ausência de eficácia. Então, isso é uma falácia também. A autonomia médica deve ser usada em situações extremas e nós já temos evidências o suficiente para saber o que prescrever ou não na Covid-19 e sempre guiar as nossas práticas clínicas pela medicina baseada em evidência. Eu termino aqui agradecendo a atenção de todos vocês, convidando também para vocês conhecerem meu projeto de divulgação científica que tem mais de 10 anos, fica no website drbarbosa.org, com ramificações no Facebook, Dr. Alexandre Naime Barbosa, no Instagram, @drbarbosa, tenho lá um canal no YouTube com meu nome e o Twitter, @naimdr. Muito obrigado pela atenção, vou interromper o compartilhamento de tela aqui e volto à companhia do meu colega Davi, para a gente começar a discussão. Bom, que podemos comentar da aula do Alexandre? Nada que nos surpreenda, porque Alexandre é conhecido como um indivíduo dedicado estritamente à parte acadêmica e sempre nos brinda com uma aula que é estado da arte daquilo que ele se propõe falar. E chamar a atenção sobre esse ponto que Alexandre nos mostra é redundante. Mas por que eu estou chamando a atenção sobre
o que significa, nesse momento, uma aula dada por um profissional qualificado, academicamente apto, que tem uma experiência vasta e que é reconhecido pelos pares, e que nós sempre admiramos todo e qualquer material que advém do Alexandre. Porque nós tivemos uma coisa muito importante que hoje está fora do páreo, que é tempo de julgamento de todos esses parâmetros. Então, eu conheço o Alexandre há 15 anos e eu recomendo intensamente toda e qualquer atividade, pode até ter um viés afetivo, claro, mas é um indivíduo que demonstradamente passou por todas as provações que me permitem julgá-lo como uma pessoa competente para essa opinião. Eu vou aproveitar esses minutos que seguem para sair um pouco do cânon científico estrito e apontar algumas outras coisas, Alexandre, que nos deixou atônitos e nos deixa ainda, paradoxalmente, desautorizados no meio dessa pandemia. E que não são tanto esses dados e esses conteúdos que você nos mostrou de maneira brilhante, incontestável, pedagógica e absolutamente simples para a gente entender dentro de uma especialidade. Há 30 anos atrás, não teríamos nem que chegar nesse ponto de brilhantismo para nós não seguirmos uma via irracional em volta de um medicamento, em volta de qualquer ferramenta diagnóstica, porque existia no mundo uma estrutura que amarrava a razão como ferramenta fundamental da tomada de decisão. E existia também hierarquização de instituições que eram amplamente respeitadas. Eu tenho dito muitas vezes que o maior dos paradoxos é que muitos dos infectologistas foram guindados às celebridades. Então, assim, nunca antes os infectologistas saíram tanto na televisão, nos portais de notícia, entrevistados aqui, no exterior, nunca antes. Mas nunca antes nós fomos tão impotentes perante a realidade. Você e eu devemos ter a mesma experiência, eu atendo na linha de frente, e todos os pacientes que eu atendi na enfermaria, para não dizer todos, 95% mais ou menos, estavam em uso do kit COVID. Isso, ao longo da pandemia, isso ainda hoje, o que faz nos refletir sobre como é que nosso conhecimento tão bem feito, tão absolutamente respeitoso de toda essa linha de raciocínio, não consegue o seu objetivo. E a explicação disso, Alexandre, está para além da nossa especialidade da medicina, está para a falência intelectual intensa e profunda que os nossos tempos impuseram. Porque nós vivemos tempos onde a sociedade se edifica no neoliberalismo, que precisa de uma sociedade de consumo de massas. E nós fomos medularizados. Por quê? Nós temos uma enorme produção de conteúdos que nos bombardeia por uma nova plataforma de conhecimento, que é a internet, que ela poderia ser fantástica, e de fato é, né? Eu estou falando aqui com você, você está a quilômetros de distância e estou aproveitando enormemente o seu conhecimento, mas ela nos bombardeia de forma intensa e permanente, e, por outro lado, nós fomos introduzidos no cânone da instantaneidade. Então, Pablo fica pasmo perante isso, porque nós temos um monte de estímulos e nós simplesmente reagimos. As funções superiores, elas são abolidas, porque a gente precisa de consumir. O consumo se baseia no desejo, e o desejo não pode ter raciocínio. Então, você, quem nos assiste, nossos amigos e nossos colegas de infecto, ainda continuam usando a parte superior do sistema nervoso central por via do ofício e da obrigação ética que nós temos. E isso é outro conceito que eu quero resgatar. A ética que nós temos, que nos obriga a acompanharmos e a seguirmos esse cânon que você nos deu na sua aula. É o mínimo que nós podemos fazer, sermos condiscípulos seus em uma aula brilhante dessas, pedagógica, que não tem como ser contestada. Mesmo assim, o Conselho Federal de Medicina não está nem aí com esse conceito básico ético
E o poder constituído não só que não está nem aí, é contra esse conceito básico ético. E isso expõe pessoas à morte. Então, o que eu estou querendo dizer é que a nossa discussão tem que sair desse cânone que está dado e que está posto, dessa racionalidade da evidência científica, porque isso você entende, eu entendo, os nossos colegas que estão aqui na audiência também entendem, porém, há uma fragmentação, uma destruição da estrutura social que faz com que as chamadas fake news, notícias falsas, sejam as hegemônicas na tomada de decisão. Isso já vem acontecendo há décadas, só que a construção da verdade científica, nesse momento, a gente viu com essa violência totalmente destruída a partir da pandemia que serviu de lupa. Mas você também trabalha nisso, lembra hepatite C, que eu sempre lembro. Hepatite C passou de fase 2, um trabalho chamado COSMO, para a recomendação de uso massivo de medicação em combinação de antiviral de ação direta. Deu certo. Que bom que deu certo. Isso é uma das críticas que se faz à medicina baseada em evidências, por exemplo. Baseado no que aconteceu com a hepatite C, eu comemoro e tal. Mas veja só, a construção da verdade científica não é um ritual que seja absolutamente padronizado. E depende do que você vai consumir, do que você vai ter como produto final. Então, na pandemia, realmente, nós fomos vítimas disso. Eu acredito que você deva ter o mesmo sentimento que eu tenho de cansaço, né? Porque, veja só, estamos hoje, em 19 de agosto de 2021, discutindo uma coisa falaciosa, escandalosa e aberrante chamada tratamento precoce, que é uma aberração. Isso é uma aberração. Então, por exemplo, na França, o Didier Raoult está sendo julgado e provavelmente vai ser cassado o seu diploma, né? Aqui, provavelmente, o diploma seu e o meu possam ser cassados, né? Se a gente se descuidar um pouquinho, nossos diplomas podem ser até cassados, ou pelo menos o Ministério Público de Goiás fez a primeira tentativa de depois encaminhar uma solicitação, talvez de cassação de diplomas, né? Então, eu acho que está mais do que na hora, já passamos até da hora, das discussões epistemológicas e da filosofia da ciência, e da filosofia do nosso ofício médico, né? Porque não dá apenas com todo esse conhecimento que você e eu tentamos ter o tempo inteiro. Não dá. Isso é muito insuficiente. E a gente tem que lutar por o cânone ético na primeira e pela vida como o mais importante. Se a produção é importante, se o trabalho é importante, a vida é o mais importante. E o que a gente vê é que aqui na pandemia isso negou não só o negacionismo da cloroquina, o negacionismo da medicação, o negacionismo da vida em primeiro lugar. Hoje, né, nós vimos ali o governador de São Paulo, por exemplo, dizendo que estamos na época pós-pandemia e que a gente agora vai se dedicar às, como chama, parcerias público-privadas. Acabo de ouvi-lo agora. Então, eu acho que tudo isso faz sentido com a sua aula, porque é uma reflexão angustiante, diga-se de passagem. Eu estou aqui aproveitando do poder que me dá, que me convidaram para falar sobre isso, porque ultimamente tenho falado mais disso do que o agente infeccioso, mas só para finalizar, uma coisa absolutamente aberrante. Quando começou essa história toda, Alexandre, lá em março de 2021, aqui o Ministério da Saúde se reuniu, porque existia um ministério ainda normal, não era nada demais. Eu até participei dessa reunião. Nessa reunião, se falou da cloroquina, não sei o que, e tal, e tal, e qual. Naquela época, os trabalhos demonstravam nas cells, nas verocells, que eram células que não têm ECA2, que o fulano SARS-CoV-2 entrava por endocitose. E a cloroquina fazia algum sentido. Eu, particularmente, achava uma coisa que não devia ser discutida, porque a cloroquina, talvez porque sou mais velho, a cloroquina já tinha sido testada sem nenhum sucesso, mas tudo bem. Só que quando você descobriu o ECA2 em células de epitélio respiratório, a entrada é por outro lugar. Tem o EC1 que se fixa no ECA2 e tem a protease
do hospedeiro transmembrana que cliva a EC2. E aí acontece como um zíper, né? Como quando você apresenta o material no centro cirúrgico, eu sempre acho que é assim. E aí entra o vírus na célula e aí parasita a nossa maquinária. Aí era para acabar, era para que a cloroquina fosse, ou nitazoxanida, ou qualquer dessas coisas, sequer mencionado mais. Mas hoje, né, nós estamos nesse debate necessário, importante, relevante, pela magnitude que alcançou a distorção, o deterioro, a fragmentação da construção da verdade científica. Então, eu te coloco essa discussão ali, porque eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Em relação com o tratamento precoce, eu acho que nem você, esse conceito só se aplicaria a anticorpo monoclonal, né, que há 5 ou 6 dias atrás foi aprovado para a PEP, né, para pessoas com fatores de risco que se expuseram, né, isso, os trabalhos em asilos lá nos Estados Unidos foram muito demonstrativos de como é bom essa estratégia, mas não está no seu alcance. Mas, em tese, se o Alexandre vai falar, tem tratamento precoce? Tem. Seria os anticorpos monoclonais e talvez o soro, né, policlonal de cavalo, quando seja manufaturado. Então, eu acho que essa deveria ser uma parte muito relevante dos nossos debates e o amadurecimento para além do conhecimento da publicação científica, que, obviamente, é extremamente importante. O que eu gostaria de comentar sobre esses aspectos fundamentais que você levantou, Davi, é que pseudociência, que é a ciência mal feita ou propositalmente mal feita, e mesmo, vamos falar em termos práticos, charlatões sempre existiram, né? A gente lembra do HIV, de pessoas que se propunham a curar com medicações caseiras, fitoterápicas, na hepatite C, um bando de medicações usada para proteger o fígado e que não tinham a menor função, mas isso era sempre bloqueado pelas instâncias, pelas instituições que cuidam, quer seja da parte científica, quanto da parte regulatória do exercício da medicina. Então, o que a gente viu no Brasil, e também em alguns lugares do mundo, mas o Brasil é o exemplo mais claro, foi uma falha das instituições. Uma falha absurda, você citou, do Conselho Federal de Medicina, que se lavou as mãos como se fosse Pôncio Pilates, e sob um argumento indefensável de que estava garantindo a autonomia médica. Autonomia médica é o quê? Então, eu posso fazer o que eu quiser. A gente viu o exemplo de uma médica no Rio Grande do Sul que fez... A nebulização, você sabia que o processo dela foi arquivado. Foi arquivado. É um escândalo. É um escândalo. Isso não tem como dizer, nós temos que falar, isso chama corporativismo. Tem muita coisa por trás disso, a gente sabe, um monte de gente que faz kit, como é que chama? Shot de imunidade, um monte de terapias que não têm eficácia e vai ficar tudo nesse guarda-chuva da autonomia médica. Vergonhoso para a classe médica. A própria Associação Médica Brasileira, a gestão anterior, também tinha lavado as mãos. É que nós tivemos um movimento, e aí eu coloco a importância das sociedades médicas. A Sociedade Brasileira de Infecto, a de Pneumologia e Tisiologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o pessoal da medicina intensiva, o pessoal da medicina intensiva, a MIB, o pessoal da atenção básica, a Sociedade Brasileira de isso. Todo mundo se posicionou forte. Foi esse movimento que deu fôlego para a gente continuar. Foram essas sociedades irmãs científicas e que foram as únicas que defenderam, além das instituições públicas, né? As universidades públicas se manifestaram, a Fiocruz. Então, isso foi o que garantiu o lastro científico no Brasil, porque o próprio Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina nos deixaram nas mãos. Agora, parece que realmente existe uma reorientação dentro do Ministério. Eu falei para vocês, está sendo elaborado esse protocolo clínico dentro da Conitec, está sendo muito bem conduzido, pessoal sério de medicina baseada em evidência lá do Rio Grande do Sul, do Moinhos de Vento, sob coordenação do professor Carlos Carvalho, e tenho certeza que vai ser um documento bem sério, né? Mas a que custo tudo isso, né?
a que preço, né, nossa energia como médicos, como infectologistas, foi sugada desnecessariamente. Eu sempre digo que é muito pior que o vírus foi lutar contra as fake news e a pseudociência. E tem um ponto importante, que é o seguinte, você está dentro dessa questão do CDT e o Carlos Carvalho, imagina, é uma pessoa de referência. Eu não sei se isso vai passar às instâncias superiores, não aposto nisso. Mas veja só, recentemente nós tivemos o congresso da Associação Internacional de AIDS, e lá falou Anthony Fauci, que Anthony Fauci é uma referência para todos nós, né? Eu estudei ele desde que comecei nas doenças infecciosas. E uma coisa que me chamou a atenção, e que eu acredito igual do que ele, eu não sou muito otimista, não, né? Pelo menos no que me resta de vida, porque virão outras pandemias. Essa pandemia aqui já era anunciada, a gente achava que ia ser por influenza, que ia ser uma influenza aviária louca, que ia sair por ali. O coronavírus estava dentro dos vírus potencialmente pandêmicos pela SARS e pela MERS. Mas o que estou te querendo dizer, e vou repetir Anthony Fauci, não quero originalidade, é que ele se mostrou, quando foi perguntado, você acha que agora, com essa pandemia, que essa geração passou, teremos uma perspectiva melhor para a próxima? Ele falou, não, acredito que não, porque a pandemia é um problema global e deve ser abordado globalmente. E nós não abordamos a pandemia globalmente. Então, veja, aí vem toda a discussão em relação a isso que você tratou muito bem do tratamento precoce, porque isso não foi só um fenômeno brasileiro, e não foi só um fenômeno de países periféricos. Na Itália teve um bom tempo com tratamento precoce, claro que eles recuaram e tudo bem, mas é um movimento internacional de obscurantismo que nos coloca na era pré-iluminismo. Então, pensando historicamente, a nossa vida é sempre muito curta e talvez a gente pensar que do século XVI para cá seja muito tempo, mas talvez não é. Talvez esses 400 anos que se passaram são tão pouco ao ponto que as pessoas são seduzidas pelo pensamento mágico quando estão perante uma ameaça, que é uma coisa humana, mas são, além de seduzidos, conquistados, né? E isso chega a níveis institucionais. Então, eu acho que a gente, e isso na formação nossa falta. A gente tem uma formação biológica muito boa, uma formação técnica muito boa, mas a gente está exatamente jogando no terreno dessa falência intelectual, porque nos fazem falta as ferramentas filosóficas, as ferramentas das ciências sociais para enxergar esse cenário tão devastador, né? Que você viu muito bem que a primeira potência do mundo, que é os Estados Unidos, entrou de cheio, né? Melhorou um pouco, bastante, com a mudança do sistema federal, mas ainda tem 50% das pessoas que não vão tomar vacina, mesmo que você as fuzile, mesmo que você coloque para morrer, não tomam vacina. Então, eu acho que nos próximos tempos a gente vai ter que... A pandemia um dia vai acabar, não vai ser em breve, mas estamos mais próximos do que no início, óbvio. Mas veja, a imensa maioria da população mundial não está vacinada. Os países de baixo ingresso têm 2% de vacinação. Enquanto isso, você está falando, por um lado, de mandar para a Lua, numa coisa que aquele louco mandou em plena pandemia, um foguete foi para fora da superfície da atmosfera, e está falando de uma terceira dose igual em Israel, Estados Unidos e aqui, quando são cenários totalmente diferentes. Então, é fragmentado, é distópico, não temos referência institucional. Eu acho que nesse tempo de hoje, nós não teríamos erradicado a varíola, nem teríamos eliminado o pólio. Porque pós-guerra, nós tínhamos princípios éticos que a OMS, né, abriu o guarda-chuva e geriu, e conseguiu. Hoje, não sei se conseguiríamos, do jeito que nós estamos.
É isso mesmo, Davi, concordo plenamente. E uma das ferramentas que esse pessoal negacionista tem é atacar as instituições, né? Obviamente, a OMS teve seus deslizes, mas ela foi massacrada e tudo que vem agora de informação da OMS é desacreditado. Nós sofremos, como Sociedade Brasileira de Infecto, a mesma coisa, né? Tentaram nos desacreditar, mas só uma coisa fez a gente conseguir chegar até aqui, dessa forma, continuar o trabalho. As sociedades médicas científicas, eu já era um, um, uma pessoa bastante animada em participar de sociedade científica, mas eu vi que na pandemia elas tiveram um papel fundamental. Aqui no Brasil, foram essas sociedades, junto com as universidades públicas, junto com os institutos públicos de pesquisa, pesquisa científica, que conseguiram segurar a onda do negacionismo. Senão, a gente estava pior do que está hoje. Você acha, Davi, que se não fosse o auê que a gente fez na mídia, que todo mundo fez da parte das sociedades, a gente teria esse sucesso hoje, né? Um sucesso atrasado, mas hoje é um sucesso em relação à vacinação Covid. Nós chegamos a vacinar em um dia mais de 2 milhões de pessoas. Isso nenhum país consegue. Na minha opinião, mostra a força antiga, a força que ficou na memória, vamos dizer assim, brincando, na memória inata do brasileiro, do Programa Nacional de Imunização, do Zé Gotinha, e só teve dose de vacina porque a gente bateu as pernas, a gente foi atrás, como sociedades científicas, né? Como os principais e a mídia, né? A mídia brasileira, principalmente a grande mídia, realmente nessa pandemia teve um papel importante. Sempre nos apoiou, sempre esteve, né? Procurando desmistificar fake news, fez um negócio fantástico, que é aquele consórcio de imprensa, às vezes mídias que não se bicavam, estavam lá juntas para apurar o número real de óbitos, de casos de óbitos que de repente desapareceu. Isso é completamente insano, né? Coisa de realmente parece filme, né? Então, houve uma conjunção. Eu concordo com você que nós não estamos preparados para responder globalmente, até mesmo não preparados para responder homogeneamente, de forma homogênea no Brasil. Mas também houve um movimento de junção de pessoas que realmente prezam pelo raciocínio científico, são contra o que você citou, o obscurantismo e o negacionismo. Bom, acho que a gente está chegando no final. Foi uma excelente oportunidade, não poderia ser diferente, tendo como convidado o Alexandre. Deu para nós mostrarmos para os outros aquilo que, em princípio, nós temos como base, né? Que é o pensamento crítico. E faço votos para que esse pensamento crítico se aprofunde e continue sendo a marca registrada nossa. E, para além disso, o Estado e, dentro do Estado, o SUS como o grande protagonista disso tudo. O SUS me formou, o SUS ainda me sustenta, e o SUS a quem eu devo tudo isso que aconteceu de bom, para além do que a gente já coincidiu aqui, de uma tragédia, né, do obscurantismo e do poder constituído. Então, eu agradeço imensamente a participação do Alexandre, o conteúdo da aula, e agradeço que estão nos ouvindo por essa oportunidade de compartilhar mais um pouco das nossas angústias e dos nossos conhecimentos num momento tão delicado e histórico como esse que nos tocou viver. Davi, sou eu que agradeço o convite do pessoal, dos nossos co-irmãos, né, da Medtrop. Muita saudade de reencontrar vocês pessoalmente, mas é um prazer estar com vocês aqui de modo virtual. Todo o sucesso do mundo para as lives e pelo congresso que está chegando aí, tenho certeza que vai ser de excelente qualidade. E vamos seguir juntos nessa luta, porque já a única opção que nós temos é nos unirmos como sociedade médicas e representarmos bem a nossa função aqui. Muito obrigado, uma ótima noite para todos.
Acho que a gente saiu do ar, né, Davi? Estamos só Eu nós acho, aqui. É, eu acho que sim. espero. Espero que sim. Eu já participei em 50 mil lives, mas Não, acho eu, que agora já esse saiu. pedaço aí a gente nunca sabe se está ou não está fora, né? Mas é isso, E aí, Davi. Alexandre, como estão as coisas? Ah, aqui está um paraíso, né? Nós, com vacinação em massa, né? 2 pacientes internados hoje, nenhum na UTI. Tá sensacional. Aqui não. Aqui não está essa Não, né? sensação toda. É porque ainda o interior de São Paulo está poupado, né? Não, é que a gente